Bom dia, meus lindos, como é que vocês estão? Como é que tá a Força Jovem? Estamos começando mais um devocional e hoje eu quero tratar um assunto muito importante com você. Às vezes, crer vai doer. Às vezes, crer vai doer. E eu quero compartilhar sobre esse assunto porque muitas vezes nós achamos que a fé ela é simplesmente acreditar nas coisas boas que vão acontecer. Mas na verdade a fé é principalmente acreditar em quem Deus é, independente daquilo que aconteça com você. Eu tenho te ensinado isso há muito tempo. Há muito tempo eu tenho repetido isso de uma forma muito intencional. Porque eu creio que quando nós aprendemos que a fé ela é fundamentada em quem Deus é e não aquilo que a gente espera viver, nós carregamos um fardo mais leve, porque por mais que as coisas não deem certo conforme nós gostaríamos que dessem, nós continuamos firmes. Porque a nossa fé está fundamentada nele. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Eu quero te dar as boas-vindas, você que está aqui pela primeira vez, você que já é membro dessa família, sejam muito bem-vindos. Se você é um visitante, entenda que os nossos devocionais acontecem de segunda a sexta, 7h30 da manhã, nesse mesmo bate-canal. Se você caiu de paraquedas aqui nessa mensagem, não subestime o plano invisível de Deus. Talvez não foi você que escolheu esse vídeo, foi Deus que escolheu essa mensagem para você. Amém? Seja muito bem-vindo. Você que já faz parte dessa família, Deus te abençoe. Que você seja grandiosamente alcançado pela palavra do Senhor em nome de Jesus. E você que é um membro desse canal, que é um apoiador desse projeto, você que tem semeado com tanta diligência, com o coração tão aberto, eu oro para que Deus multiplique a 100 por 1 sobre a sua vida em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Vamos lá, sem mais delongas, eu quero compartilhar hoje essa palavra com você. E eu quero em nome de Jesus que o Senhor encontre lugar no teu coração, na tua atenção, para que você receba essa palavra em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça por mais um encontro, Espírito Santo de Deus. Nós queremos, em nome de Jesus, abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui nessa manhã. Nós queremos profetizar, declarar milagres. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, entregar nas tuas mãos os planos, a vida, a casa de cada um dos que estão aqui. E nós queremos que eles cresçam, que eles avancem, que eles frutifiquem em nome de Jesus. Pai, não permita com que eles parem no meio do caminho. Não permita com que eles estagnem. Não permita, Espírito Santo de Deus. Do contrário, enche eles com o teu Espírito Santo. Enche eles com a tua glória. Enche eles com a tua sabedoria, com o teu poder. Pai, eu te oro para que nessa manhã nós possamos receber de uma palavra que vem do teu trono. Que os meus irmãos sejam abastecidos, que eles amadureçam todos os dias mais e mais na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que eu quero ler com você hoje está em João, no capítulo 20, a partir do versículo 24. João, no capítulo 20, a partir do versículo 24, a palavra diz o seguinte: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor, mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus lhe disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor, meu Deus e Deus meu. Então Jesus disse: porque você me viu, você creu? Felizes são os que não viram, mas creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. E crendo tenham vida em seu nome.
Tomé, como muitos de nós, é um homem que acredita naquilo que vê e não apenas naquilo que ouve. E eu conheço muitas pessoas assim. Eu já fui muito assim. Eu já fui de duvidar muito daquilo que Deus estava fazendo, até que Deus te encontra no meio do caminho e muda a tua sorte. Você nunca mais será o mesmo depois de um encontro genuíno com o Senhor. Você nunca mais será o mesmo depois que o Senhor se revelar de uma forma muito profunda a você. E um dos pontos que eu quero compartilhar com você nessa manhã é que muitas vezes a dúvida não significa rebeldia. Às vezes é apenas uma dor mal curada. Quando nós olhamos para o contexto de João no capítulo 20, Jesus havia morrido. Eles ainda não haviam testemunhado a plenitude da ressurreição de Jesus, principalmente Tomé. Como nós acabamos de ler no versículo 24, Jesus havia acabado de aparecer para os outros discípulos, mas Tomé não estava no meio deles. Tomé, como outros discípulos, estavam desesperançosos. Até então, Jesus havia se tornado apenas uma história que havia passado. E é interessante porque muitas vezes são nesses momentos da nossa vida que o inimigo tenta nos convencer de que acabou. Já percebeu que algumas circunstâncias da nossa vida, alguns problemas, alguns levantes, alguns desafios, parece que a palavra que surge em nosso coração é acabou. Parece que na nossa mente não há mais nada a ser feito. Parece que diante das nossas possibilidades não há mais nada que possamos fazer. E vem uma palavra na nossa mente, acabou. Cuidado, porque são em momentos como esse de fragilidade emocional, em que a tua esperança foi drasticamente atingida, que o inimigo levanta mentiras, engano, palavras que muitas vezes parecem verdadeiras, retratos de uma realidade, mas que não tem absolutamente nada em comum com a sua promessa. Talvez o inimigo diga para você nessa manhã, acabou, não tem mais o que fazer, não tem jeito. Assim como esses discípulos, principalmente Tomé, acabou, Jesus morreu, eu vi, ele foi crucificado, ele foi ferido, eu vi, não tem como negar aquilo que eu vi. E às vezes o inimigo afeta a tua fé por aquilo que você viu, sabia disso? Aliás, é uma das principais formas do inimigo minar a tua crença na promessa. É tentando te confundir por aquilo que você viu. Mas você não viu. Jesus estava na cruz. Ele realmente morreu. Acabou. Não tem mais esperança. E de repente a notícia chega. Jesus está lá. Jesus morreu, mas ressuscitou. Essa era a mensagem de boas novas. Nesse momento, nós precisamos aprender uma lição muito preciosa. A palavra final nunca é minha, nem sua, muito menos do inimigo. A palavra final vem do Senhor. A palavra final sobre a tua circunstância, a palavra final sobre a tua vida, a palavra final sobre a tua família, a palavra final sobre a tua saúde, a palavra final sobre as tuas finanças, a palavra final sobre o teu relacionamento, a palavra final sobre o teu destino vem do Senhor. Não vem dos meus medos, não vem dos meus anseios, não vem do inimigo, não vem de ninguém senão do Senhor. A palavra final vem do Senhor. A palavra final vem do Senhor, vem dos céus. Por isso que eu quero que você abra o seu coração hoje para entender uma grande mensagem nesse devocional. A palavra final vem do Senhor. Talvez até mude o tema desse devocional para te dizer, a palavra final vem do Senhor. Às vezes dói crer, porque você precisa passar por um tempo de luto, por um tempo de dor, por um tempo onde a esperança não faz sentido, onde a lógica está totalmente oposta à palavra que você recebeu. Eu não sei se você já passou por um momento assim, mas quando você faz as contas, parece que não bate. Quando você olha para as circunstâncias, parece que nada está dando certo. Quando você olha para as portas, parece que nenhuma delas está aberta. Nesse momento, uma grande mensagem salta ao nosso coração. É o fim. Só que de repente,
de repente. E o de repente de Deus não vem do nada, porque nada vem do nada. A própria ciência traz isso como comprovação. Nada vem do nada. Então, de repente de onde? De uma palavra, de uma profecia, do que estava escrito, do que já havia sido planejado antes mesmo da fundação do mundo. O Cordeiro do Senhor não morreu. O Cordeiro do Senhor estava vivo e agora, não mais como o que havia sido imolado, mas o que fora ressuscitado, o leão da tribo de Judá, que nós estamos esperando que volte. Hosana, Hosana, ora vem Senhor Jesus. É no teu luto que o inimigo muitas vezes quer tirar toda a esperança que você tem. É no teu luto que o inimigo quer que você esqueça da promessa que você carrega. É na tua necessidade que o inimigo quer que você duvide da provisão de Deus. É na sua desonra que o inimigo te faz duvidar da presença de Deus na tua vida. É no meio do esquecimento dos homens que o inimigo quer que você acredite que foi esquecido por Deus. É no meio da trama dos homens que o inimigo quer que você acredite que Deus não está ao seu favor. Mas nessa manhã eu estou aqui para te dizer, não acabou. Deus ainda não acabou com você. Deus ainda não acabou com a tua história. Deus ainda não acabou com o teu casamento. Deus ainda não acabou com a tua vida. Deus ainda não acabou com os teus planos. Ainda há algo precioso para ser vivido, para ser desfrutado, para ser aproveitado da parte do Senhor para a sua vida. Ainda há algo para viver. Você crê nisso? Você crê que Deus ainda tem algo para fazer na tua vida? Você crê que Deus ainda tem algo para fazer na tua casa? Você crê que Deus ainda tem algo para fazer nas tuas finanças? Você crê que Deus ainda tem algo para fazer no teu casamento? Então guarde a palavra do Senhor no teu coração. Não perturbe-se em si mesmo. Não permita com que as tuas emoções ditem o ritmo da sua vida e nem mesmo as tuas decisões. Não permita com que o inimigo com levantes tente te enganar. Não permita com que aquilo que o Senhor te disse seja esquecido por aquilo que você está vivendo atualmente, porque não é a tua realidade que invalida a tua promessa. A tua realidade não invalida a tua promessa. E a fé não vai negar aquilo que você vive, vai profetizar aquilo que você crê. A fé não vai negar aquilo que você está vivendo, mas ela vai profetizar aquilo que Deus está dizendo. Aleluia! 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 Ainda não é o fim, irmão. Ainda não é o fim. Às vezes nós estamos em dúvida porque a nossa esperança foi abalada. Às vezes nós estamos em dúvida porque nós estamos passando por tempos difíceis. Isso não significa que somos rebeldes. O inimigo quer nos convencer de que acabou, mas não acabou. Só parece fim quando você esquece que Deus também trabalha no silêncio. Eu vou repetir. Só parece fim, só parece que acabou, quando você esquece que Deus também trabalha no silêncio. Deus também trabalha no silêncio. Deus trabalha quando você menos está percebendo. Deus trabalha por aqueles que são dele enquanto dormem. Deus trabalha pelos seus enquanto dormem. Não é porque você não está vendo que ele não está fazendo. Quando nós olhamos todo esse tempo que Jesus passou para mostrar-se aos seus discípulos, não significa que ele atrasou. Significa que ele estava preparando o ambiente para a restauração. A fé desses homens nunca mais foi a mesma. Tão verdade que os apóstolos, alguns morreram de forma cruel, mas nunca se permitiram negar a fé. Nunca se permitiram abandonar o Jesus que creram. Às vezes o Senhor abre espaço na tua vida para restaurar alguma circunstância na tua história, para que a tua fé seja edificada como nunca foi anteriormente. A palavra não faz de mim e nem de você pessoas perfeitas.
Afinal de contas, não é isso que Deus espera de nós, perfeição. A Bíblia não vem para nos tornar perfeitos. A Bíblia vem para nos aperfeiçoar em Cristo. A palavra não vem para nos tornarmos santos por nós mesmos, mas para nos tornarmos santos pelo sangue de Jesus, que morreu por mim e por você. Isso traz consigo toda uma série de outras coisas. O sacrifício de Jesus é o motivo pelo qual nós temos acesso hoje ao Pai. É o motivo pelo qual nós estamos de pé. Porque um dia Ele morreu no nosso lugar. Porque um dia Ele cumpriu o seu chamado. Eu tô aqui para te dizer que o inimigo quer impedir o teu crescimento porque ele sabe quantas pessoas serão abençoadas quando você executar aquilo que o Senhor te comissionar a fazer. O inimigo sabe quantas pessoas serão abençoadas quando você estiver vivendo o seu propósito. O inimigo sabe quantas pessoas serão alcançadas diante daquilo que você realizará pela graça de Deus. O inimigo sabe que se ele não impedir você, muitos outros serão abençoados. O inimigo sabe que Deus é capaz de abençoar muitos outros através do teu posicionamento, do teu sim. O inimigo sabe disso. O inimigo sabe. O inimigo sabe o potencial que você carrega muitas vezes mais do que você mesmo. O inimigo sabe daquilo que Deus é capaz de fazer através de você, muitas vezes mais do que você mesmo. Por isso que ele se levanta contra você com tanta intensidade. E às vezes você não se levanta a favor de Deus tanto quanto o inimigo se levanta contra você. Porque às vezes o inferno tem mais convicção do que você carrega do que você mesmo. Essa é uma verdade dura de dizer. Muitas vezes o inferno tem mais convicção daquilo que nós carregamos do que nós mesmos. É por isso que existem levantes para tentar nos impedir. É por isso que existem levantes para tentar nos atrapalhar. Porque o inferno sabe o que aqueles que estão com o coração disponível, humilde, com o coração aberto, dispostos a viverem um chamado, a viverem uma grande obra, a não aceitarem nenhuma palavra dizendo que acabou, porque ainda não acabou. A última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Não trate as suas limitações como um impedimento daquilo que Deus quer fazer. Não trate as suas limitações como argumentos por você não fazer o que Deus tem te pedido. Deus jamais te pedirá algo que você não seja capaz de, através da graça, realizar. Anota isso em algum lugar. Deus jamais te pedirá algo que, através da graça, você não seja capaz de realizar. Se Deus te chamou, confia. Se Deus te capacitou, tenha coragem. Se Deus te escolheu, coloque-se à disposição. Se você tem ouvido um comissionamento da parte do Senhor, acredite e viva todos os seus dias para cumprir aquilo que te foi proposto. Porque ao final, uma coroa de glória estará esperando por você. Uma coroa que vai te presentear não apenas por frutos naturais, mas principalmente por frutos eternos, gerados em fé, apontados para a eternidade em Cristo Jesus. Para de ouvir aquilo que o inimigo está te dizendo. Para de ouvir aquilo que o inferno está declarando sobre a tua vida. Para de ouvir aquilo que o inferno está tentando trazer como uma verdade para você. A sua realidade não invalida a sua promessa. Anota isso, digita isso agora no chat. A minha realidade não invalida a minha promessa. A minha realidade não invalida a minha promessa. Não é porque a minha família me abandonou, me jogou no buraco para ser escravo, que a promessa de eu ser um governante caiu por terra. Não é porque se levantaram contra mim, não é porque os inimigos são maiores, não é porque o exército inimigo é maior, que a minha promessa caiu por terra. Não, irmão. Não. A palavra de Deus é a última. A palavra de Deus é o que determina. A palavra de Deus é o que estabelece. E o Senhor te diz nessa manhã. O Senhor te fala nessa manhã. Apenas creia naquilo que eu estou dizendo. Apenas creia naquilo que eu estou falando. A tua realidade vai passar, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Assim diz o Senhor.
A minha palavra permanecerá para sempre, assim diz o Senhor. A minha palavra não voltará vazia, a minha palavra trará consigo os seus efeitos. A minha palavra se concretizará. A minha palavra acontecerá. Assim diz o Senhor. A última palavra vem de Deus. A última palavra não vem dos homens. A última palavra não vem dos nossos inimigos nem das nossas circunstâncias. A última palavra vem do Senhor. Escreve isso no chat. A última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida nesse momento. Pai, eu declaro sobre a vida de cada um dos que estão nos assistindo agora, daqueles que vão nos assistir depois. Eu declaro sobre eles milagres. Eu declaro sobre eles uma fé inabalável em Cristo Jesus. Eu declaro sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre os filhos deles, sobre as finanças deles, que eles permaneçam firmados na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Que eles não titubeiem, não caiam nem para a direita, nem se desviem para a esquerda, mas que permaneçam sempre em direção ao alvo, seguindo a palavra que vem dos céus, não se dispersando, nem se distraindo pelas realidades que estão ao redor deles. Pai, nós acreditamos que a fé não vai negar aquilo que nós estamos enfrentando, mas ela vai nos fortalecer para que nós sejamos capazes de ter coragem e dar passos em direção à promessa que o Senhor um dia nos fez. Eu declaro em nome de Jesus, para que os meus irmãos tenham coragem, fé e ousadia para dar passos ousados, passos direcionados pelo Espírito, passos direcionados pela graça de Deus, passos direcionados pela vontade de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro milagres. Eu declaro um avivamento. Eu declaro um crescimento. Eu declaro um avanço. Eu declaro em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Que eles possam ser abençoados. De glória em glória. De batalha em batalha. Em nome de Jesus. Amém e amém. Lembre-se. A última palavra vem do Senhor. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa manhã. E se essa mensagem te edificou, irmão, se fortaleceu a tua fé, envie esse vídeo para alguém que você sabe que precisa receber essa palavra. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações para que você seja alertado quando uma nova mensagem estiver no ar e você participe de tudo que Deus está fazendo. Deixo com vocês mais um convite. Se você ainda não adquiriu o nosso livro, adquira, o link está na descrição do vídeo. Nós temos entrega, frete grátis para todo o Brasil. Recentemente eu enviei 10 livros para Manaus e outros 15 para o Acre. Eu fico, às vezes, me perguntando, Senhor, como o Senhor é maravilhoso para que a mensagem do Evangelho possa alcançar lugares que eu nunca imaginei que alcançassem, pessoas de tão longe. Tem pessoas de outros países, tem pessoas que estão no outro lado do oceano, recebendo essa palavra, e eu dou graças ao Senhor por causa disso. Esse livro fala sobre 100 dias que vão mudar a sua vida. Nele existem 100 passos, cada dia você tem um passo diferente. E aí você tem um espaço para compartilhar sobre o que você entendeu. Você tem oração guiada, um modelo de oração, lições, ó. Tá lindo, esse livro tá lindo, esse livro ele tá maravilhoso. Ele não é para ser lido nem antes e nem depois de 100 dias. É para ser lido em 100 dias. Se você ainda não adquiriu o seu, adquira, querido. Tá valendo a pena. Você que tá lendo esse livro, deixa nos comentários como tem sido maravilhoso para que outras pessoas também possam estarem incentivadas, se sentirem incentivadas para adquirir também. Tá bom? O link está na descrição do vídeo. Se você está me assistindo do YouTube, ou no comentário fixado. Se você está me assistindo de alguma outra plataforma, tá no Instagram, digita livro e eu vou te enviar o link no seu direct. Você que está no Instagram. Você que está no YouTube, vai no link na descrição do vídeo. Você que está me assistindo do TikTok, vai no link da bio. Um beijo no seu coração. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Que o Senhor possa falar grandiosamente ao teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.
Deus te abençoe. A gente se vê no próximo encontro. Tchau, lindos. Forte abraço.